Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Versículo de número 11. Versículo 10, melhor. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas, assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Carta de Paulo aos crentes da igreja de Corinto, ela tem algumas particularidades. Paulo fundou essa igreja e ele fez um trabalho de 1 ano e 8 meses para fundar esta igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito espiritual. Uma igreja que possuía manifestação ou manifestações de Deus. E era muito intensa a manifestação de Deus na igreja de Corinto. A gente, quando lê a carta aos Coríntios, são 2 cartas e a gente percebe ou dá uma sensação para a gente, né? A gente fica com a vontade de viver o que essa igreja vivia, porque era uma igreja que tinha todos os dons espirituais que nós às vezes pedimos em oração, ou às vezes a gente vê alguém ser usado, embora no nosso tempo a gente vê com menos frequência, até do que alguns anos atrás, mas a gente ainda vê alguém ser usado em profecia, a gente vê as línguas estranhas, que é muito comum. A gente ainda vê Deus curar pessoas, né? E quando você lê o capítulo 13, que é o capítulo que vai falar sobre o amor, parece que Paulo ele está mudando a pregação dele, porque ele estava trabalhando temas aleatórios, mas não é. Você pega o capítulo de número 11, Paulo vai falar da ceia, da instituição da ceia, e ainda no capítulo 10, embora no capítulo 11 ele está falando de comunhão, ele está falando do corpo de Cristo, que essa unidade ela só é possível por causa do sacrifício de Cristo, que é simbolizado pela ceia. No capítulo de número 10, Paulo vai falar para esses crentes que lá atrás, no Antigo Testamento, um povo que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito, esse povo fracassou no sentido de conseguir alcançar o que Deus tinha para eles.
E a semelhança dos irmãos da igreja de Corinto, o povo de Israel também viveu um ambiente de muita manifestação de Deus. Porque a igreja de Corinto é uma igreja que desfruta de muita manifestação do poder de Deus. E a gente busca isso, a gente ora por isso e deve fazer isso. O povo de Israel viveu milagres, 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 milagres. E o interessante é que Paulo vai pegar esse episódio lá do povo de Israel e vai falar para os crentes da igreja de Corinto, dizendo: tudo isso que aconteceu, ou Deus fez com que vocês tomassem conhecimento do que aconteceu lá, para que servisse de exemplo para vocês. E a gente sempre aprende com as pessoas. Ou aprende imitando o bom exemplo, ou aprende não fazendo, ou não repetindo o mau exemplo. E no caso daquele povo, Paulo está dizendo: vocês não devem cometer o mesmo erro que aquele povo cometeu. É um povo que vive manifestação, um povo que tem experiência, um povo que testemunha a experiência, que desfruta do poder de Deus, mas não compreende quem Deus de fato é. Tem pessoas que você, toda vez que chega nela, ela vai ter uma experiência para compartilhar da parte de Deus. Eu estou falando à luz do contexto. Mas experiências não significam necessariamente que essa pessoa compreende quem Deus de fato é. Estou falando isso por causa do caso daquele povo de Israel. Irmãos, ninguém viveu mais milagre do que aquele povo. Atravessar o Mar Vermelho, a coluna de fogo, a nuvem de dia, maná caindo do céu, água saindo da rocha. Só que quando você vai para o Salmo 103, versículo de número 7, o salmista diz assim: Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O salmista está dizendo: há uma diferença clara entre a maneira como Moisés conhecia Deus e a maneira como o povo conhecia Deus. Primeiro, quando você vê a oração do povo, que não pode falar nem que era oração, mas que era murmuração, o povo sempre reclamava ou murmurava, ou pode até dizer que orava, porque certamente algumas pessoas oravam, pedindo pão, pedindo água, reclamando do calor, reclamando da distância. Porque tem gente que está caminhando com Deus, desfrutando do poder de Deus, dos milagres de Deus, das bênçãos de Deus, mas está sempre reclamando daquilo que Deus não faz e não olha para o que Deus já está fazendo ou já fez. E aí, o problema é que quando você pega Moisés orando, Moisés vai orar e olha a oração de Moisés. Senhor, está lá no capítulo 33 do Êxodo, se não me engano, versículo 11. Moisés diz: Senhor, me revela os teus propósitos para que eu me torne agradável a ti. Moisés olhava para Deus e contemplava Deus da forma que Deus desejava ser contemplado. Não contemplar Deus e sentir prazer nele, e se alegrar nele, e glorificar a ele, apenas por causa do que ele faz, mas isso é secundário. É glorificar a Deus por causa de quem ele é.
É como se Deus estivesse andando com você e você desfrutando de intimidade com Deus e Deus fazendo maravilhas através da sua vida. Aí é dois tipos de oração. É aquela pessoa que ora: Senhor, obrigado pelo carro, obrigado pela casa, obrigado pelo livramento, obrigado pela porta aberta. Tem que orar por isso? Tem sim. Mas aquele que conhece a Deus como Moisés, ele vai orar diferente. Ele vai chegar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. A oração dele sempre vai estar direcionada ao caráter, à essência e à pessoa de Deus primeiro. Aí, voltando para a carta aos Coríntios. O problema da igreja de Corinto, e é o problema de muitas igrejas hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, que valorizam mais experiências, mais a manifestação. Isso é um problema sério, porque eu li uma autora que ela diz assim, isso na década de 60, quando ela escreve esse livro, para você ver que o que acontece hoje acontecia há 40, 50 anos atrás. Louis Lebar diz: infelizmente o nosso povo, ela falando dos crentes do tempo dela, valoriza mais a manifestação do que a essência, valoriza mais os dons do que o caráter. É por isso que a gente tem muita gente, até mesmo no altar de Deus, que tem cara de anjo, mas o coração está tomado de maldade. É por isso que nós temos uma igreja que não desfruta da manifestação de Deus, não porque Deus não pode fazer acontecer alguma coisa, é porque Deus olha lá de cima para nós e diz: não tem como eu me manifestar no meio de vocês. Tem muitas igrejas assim. E a gente fica rodeando, vai para a Bíblia e fica tentando pegar os textos da palavra de Deus, que estão expondo a nossa miséria, expondo a nossa condição espiritual, e a gente fica tentando ajustar o texto ao nosso querer, às nossas ideias. Mas se a gente continuar desse jeito, a gente não vai mudar de vida, o Espírito Santo de Deus não vai produzir dentro de nós o caráter de Cristo, os frutos do Espírito, a vida de Deus dentro de nós. E pior, quando a trombeta tocar, a gente não vai subir para o céu. Não vamos subir para o céu. E eu não posso ser irresponsável, porque Isaías pregou no capítulo de número 8, dizendo: se eles não falarem segundo a minha palavra, eles nunca verão a alva. É Deus repreendendo os seus profetas, dizendo: não minta para o meu povo, não prive o meu povo da palavra. Jeremias disse: eles curam a ferida do meu povo falsamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É profeta dizendo: Deus vai abençoar, Deus vai dar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus está dizendo: eu só quero que ele se arrependa, eu só quero que ela se arrependa, eu só quero que ele mude de vida, eu só quero que ele permita eu entrar no coração dele, para transformar a vida dele, para transformar a vida dela. Isso é evangelho, o evangelho que me muda, evangelho que me transforma, evangelho que ontem eu era alguém amargurado, alguém com ressentimentos, alguém com muitos problemas, mas que hoje eu sou uma nova criatura, uma nova criatura. Não é isso que a Bíblia prega? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 9. Despojai-vos do velho homem com as velhas práticas e se revistam do novo homem. A expressão está na voz ativa,
não é você se converter, cruzar os braços e dizer: Senhor, me muda. Não, se revista você, é você que precisa correr atrás. O que você não podia fazer, Jesus já fez por você. Ele veio em forma humana, ele foi pendurado no madeiro, ele tomou sobre si os seus pecados, ele te deu vida nova, uma nova identidade. Ele está dizendo: se você quiser desfrutar da vida que eu garanti, comprei para você, é você que precisa correr atrás. Vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar e você vai ser uma nova criatura. Não tem receita mágica, não tem fórmula mágica. O caminho é esse. Não é campanha que muda você, a campanha ajuda. A campanha ela é mais útil para o crente que já é maduro. Por quê? Porque ele vai receber uma injeção de ânimo. Mas para o crente nominal, para o crente que não nasceu de novo, para o crente que não foi regenerado, ele vai entrar campanha, vai sair campanha, vai fazer propósito, vai sair de propósito, e a vida dele não vai mudar, porque não decidiu mudar. E alguém já disse: para a pessoa que não quer mudar, nem Deus pode ajudar. Do que Paulo está falando aqui? Eu encerro. Paulo está dizendo, Paulo está falando do céu, meus irmãos. Final do capítulo 13 de Coríntios, do versículo 9 a seguir, ele está falando do céu. Como, irmãos, ele está falando do céu? Perceba. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Ele acabou de falar dos dons no capítulo 12, e ele termina o capítulo 12 de Coríntios dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ou seja, existe algo melhor e superior aos dons espirituais. Aí ele dedica todo um capítulo para dizer: o amor é mais importante do que o dom. Eu profetizo, eu falo em língua estranha, Deus me usa em milagre. Isso é muito bom, a gente tem que orar por isso, é maravilhoso. Mas é como Paulo disse: você pode ter os dons tudinho, mas se o amor de Deus não estiver no seu coração, não serve para nada. Não serve para nada. Como que ele está falando do céu, irmão Zéias? Por que ele está dizendo? Em parte nós conhecemos. De que ele está falando? Quando a gente fala do céu, o céu é uma realidade que a gente só imagina. Você lê a Bíblia falando do céu, mas você não sabe como é o céu, você só imagina. E certamente o céu vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar. E aí Paulo continua: quando eu era menino. Paulo não está falando de menino no sentido de idade, não. Paulo está dizendo: houve uma época que eu era como vocês, a minha mentalidade era igual à de vocês. Eu valorizava mais a manifestação do que o caráter. Amor é essência. Irmão, é possível eu ter dons e fingir para você que eu sou de Deus, mas alguém que é cheio de Deus, é impossível conseguir esconder essa essência maravilhosa que está dentro dele. É gente que se aproxima dele, a gente se aproxima dela e diz: eu não sei o que essa pessoa tem, mas quando eu cheguei perto dela, alguma coisa eu senti diferente. Quando ela liberou a palavra para a minha vida, eu senti algo diferente. Mas é bom estar perto dessa pessoa, é porque tem algo dentro dela que Deus colocou. Amor. Amor. Aí Paulo diz: eu cresci, Cristo me fez entender. E ele diz: quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino, porque agora vemos como por um espelho. Ele está dizendo: meus irmãos, tudo isso que nós vivemos aqui, os dons, a manifestação, essas coisas que a igreja tem aqui, é para a nossa vida aqui. Nós precisamos aqui, a igreja precisa dos dons.
precisa, é por isso que nós temos que orar e pedir a Deus para nos usar os obreiros, usar os irmãos, manifestar os seus dons. Por quê? Porque os dons edificam a igreja, nós precisamos. Mas o versículo 13 ele diz: agora, versículo 12, conhecemos em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que agora é necessário ter fé. Porque não vejo ele, não posso tocar nele, mas pela fé eu sei que ele é real. Eu experimento da vida de Cristo na minha vida. Eu sei que ele está comigo. A fé me garante isso. A esperança me ajuda a permanecer ancorado nele até a sua vinda. Mas o amor é maior, por quê? Porque lá no céu eu não preciso de fé, lá no céu eu não preciso de esperança, porque estarei diante dele. Mas o amor é maior, por quê? Porque o amor vai nos manter unidos a ele para sempre, para sempre, para sempre. Bendi urabachanda, urabacabarra, urabacanduiacé, rababassuia barra. O amor, o amor. O amor, aleluia. O amor é mais importante, porque o amor nos mantém unidos a ele aqui, e é o que vai nos manter unidos a ele lá. Lá ninguém vai precisar de dons espirituais, lá ninguém vai precisar de fé, lá ninguém vai precisar de esperança, porque nós estaremos face a face com o nosso Deus. Deus abençoe sua vida.